Amém, amados. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, onde o José vai estar trazendo a palavra do Senhor. E vamos estar orando, né? Amém? Que verdadeiramente o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Lembrando, quem fez o jejum aí foi uma experiência tremenda, né? 12 dias. Eu tenho certeza que você foi abençoado, não porque nós fizemos jejum, mas porque Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Amém? Pai querido, nós colocamos esse momento e desde já a vida do José, prepara a boca dele para falar da tua palavra e prepara os nossos corações para receber da tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Bom estarmos juntos mais uma vez, através dessa plataforma, para congregarmos e ouvirmos a palavra de Deus, que é viva, verdadeira e a cada manhã tem se renovado nas nossas vidas. Eu fico muito alegre em poder estar ministrando algo para os nossos corações e assim nos edificando. A gente está sendo aqui um porta-voz, mas também a gente é edificado porque a palavra ela fala com todos nós de uma forma unânime. Já quero agradecer desde já a presença de todos vocês que se esforçaram, que colocaram como prioridade estar nesse horário aqui ouvindo essa palavra. Isso é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. E o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi essa que vocês estão vendo, a cura de um coração enfraquecido. Esse tema, ele está relacionado lá com o Salmo 31, versículo 24, que o salmista diz da seguinte forma: sede forte e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O salmista ele vem não só aqui no versículo 24, mas desde o início do capítulo 31, ele vem fazendo uma súplica para Deus no momento aonde ele está em profundo desespero. Ele está ali com o coração, ele mesmo fala, está como um vaso quebrado, ou seja, em pedaços, porque ele está passando por um momento difícil, onde todos estão querendo o mal da vida de Davi, e ele se encontra sozinho em uma situação de desespero. E a gente não somos diferentes, todos nós passamos por momentos de luta, por momentos de dificuldade, mas a grande diferença é como que nós agimos, como homens e mulheres de Deus que procuram fazer segundo a vontade de Deus, como que é a nossa atitude, porque isso faz toda a diferença. E o salmista, no final do capítulo, depois de toda a súplica, depois de toda a oração, até o momento ele fala, como o Senhor Jesus falou: em tuas mãos entrego o meu espírito. E isso eu achei muito maravilhoso, porque o salmista ele se entrega de uma forma plena nas mãos de Deus, e se entrega de corpo, alma e espírito, e fala: Senhor, eu estou nas suas mãos, porque todos me abandonaram, todos estão longe
contra mim, né? Estou sofrendo todo tipo de ameaça, todo tipo de calúnia, mas eu entrego a Ti o meu espírito. E isso é um ensinamento muito profundo para os nossos dias. Então, primeiramente, aqui numa rápida introdução, diz da seguinte forma, né, o ouvinte nada pode absorver se o que está sendo dito não estiver anteriormente em seu coração. E o salmista ele vai tratar, ele vai expressar, lá no versículo 24, ele fala assim, olha, vocês precisam entender o que é estar na presença de Deus, o que é entregar nas mãos do Senhor, né, o seu espírito. E ele não simplesmente fala de um testemunho que ele ouviu de alguém. Não, ele passou por um momento onde ele realmente teve que pedir a ajuda de Deus e entender que o socorro só vinha de Deus, né? Ou seja, o único que poderia socorrer Davi naquela situação era realmente Deus. E eu quero te provocar em curiosidade para que você leia o Salmo, né, desde o início, para que você veja que maravilha, né, que Davi escreveu e também o tamanho, né, da sua luta e o tamanho do resultado, né, o que aconteceu, o que ele passou. E muitas das vezes a gente passa por situações, por determinados momentos, e muitas das vezes a gente não recorre àquele que pode todas as coisas, aquele que nos fortalece, aquele que nos guarda, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos mostra o caminho, e a gente fica batendo cabeça para um lado e para o outro, e não busca ali, né, o socorro, né, a direção, a sabedoria naquele que pode realmente nos fortalecer e nos guardar. Aqui também nós temos um paralelo, né, nós lembramos, né, melhor dizendo, lá de Josué, né, quando ele assume toda aquela responsabilidade e Deus fala para ele, olha, seja forte e corajoso, porque no nosso coração, no nosso íntimo, né, quando só Deus, né, pode enxergar o tamanho da nossa aflição, o tamanho do nosso desespero, né, Deus ele também nos pede para que a gente seja o quê? Forte, seja o quê? Corajoso. Então nós adquirimos a força, mas também nós precisamos ser corajosos para poder ir adiante, né? Para poder caminhar, para poder vencer, para poder dar o primeiro passo, para poder caminhar e vencer aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas das vezes eu já ouvi falar, né, que o pastor Silas gosta muito de falar que sentimento não é alimento. E muitas das vezes, quando a pessoa está com uma dor, né, uma dor de cabeça, uma dor muscular, ela vai na farmácia, ela compra um remédio, né, alivia aquela dor. Mas quando a gente está com uma dor no coração, né, lá no fundo, onde que a gente nem consegue expressar direito aquela dor que a gente está sentindo, aquele sentimento que está incomodando, qual é o remédio? Qual é a solução? O Senhor vem falar para nós nessa noite, para a gente ser forte, para a gente ser corajoso, lutar, né, contra esses sentimentos, lutar contra esses pensamentos, né, que vêm tentar nos tirar do foco, sarar, né, esse coração. E não adianta a gente falar que um não tem, que o outro não passa. Todos nós, né, passamos por alguma coisa que nos incomoda. E a gente tem que buscar sabedoria em Deus para vencer tudo isso, para curar o nosso coração, tirar todo pensamento contrário, toda raiz de amargura. E quando eu falo raiz é porque ele começa, né, penetrar nesse solo, e se você deixar o seu coração fértil,
ela vai, né, se aprofundar, e quanto mais ela se aprofunda, mais difícil será para arrancar. Então, nessa noite, né, que o primeiro ensinamento, né, seja a gente arrancar essas raízes, né, com toda a força, né, com toda vontade, né, com toda a sabedoria da palavra, e assim, né, caminhar, né, com essa coragem que o Senhor tem colocado no meu coração e no seu coração. Né, Davi confiou ao Senhor um problema muito doloroso e singular, ou seja, não era algo que Davi estava acostumado a passar, tinha aquilo ali, já tinha virado rotina, não foi algo que realmente pegou Davi. Ele sentiu aquilo. Ele fala: Senhor, eu estou quebrado. Senhor, eu estou desesperado. Né, porque essa situação, né, está tirando o meu sono. E aí ele coloca nas mãos do Senhor. E essa confiança nessa imagem que eu coloquei assim, de uma criança que se joga nos braços do pai. No pensamento dele não vem: nossa, será que meu pai vai segurar? Será que ele vai me soltar? Será que ele tem força? Será e se ele soltar? E se, né, eu cair? Será que eu vou me machucar? Não, ele simplesmente se joga. Muitas das vezes nesse mundo tão secularizado que nós estamos vivendo, o cristão busca muito os sis e os porquês e os quês e será, e não vive o sobrenatural de Deus, não vive as maravilhas, os milagres. Quem consegue explicar um milagre? A física, né? Quem consegue explicar? E Davi, assim como essa criança dessa imagem, ele se joga, né, e coloca, né, e confia ao Senhor, né, a sua situação. Isso vem falar conosco de uma forma sobrenatural, porque nós precisamos confiar, entregar nas mãos de Deus. E assim, né, ver Ele fazer o milagre e fazer acontecer aquilo que você confiou nas mãos dele. Então, o povo que aguarda com esperança pela promessa do Senhor recebe coisas que não podem ser observadas pelos olhos humanos. Não pode ser observada, não pode ser palpadas, não pode ser mensuradas, porque Deus, ele age no sobrenatural. Deus, ele age, né, em algo que o ser humano não vai conseguir explicar. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Que o Senhor, ele vai agir onde que as pessoas não vão entender. Falam assim: nossa, mas como que aconteceu isso na sua vida? Mas como que, né, você tem uma vida dessa forma? Como que você vive desse jeito? E você fala: é o Senhor. É Deus na minha vida. É Jesus na minha vida. É Jesus no meu coração, trabalhando. E assim, né, as pessoas entendem que o milagre, ele vem de Deus. As pessoas questionam, julgam, mas o milagre ninguém consegue explicar. Mesmo que você acredite que perdeu todas as esperanças, a esperança que vem do Senhor, ela é infinita. E quando nós falamos infinita é porque ela não tem, né, como mensurar, ela não tem tamanho, ela não é limitada. Mesmo aquela falha, mesmo aquele erro que você fala assim: nossa, se fosse para julgar essa situação, eu não me perdoaria. Mas Deus te perdoa. Sabe por quê? Porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Um preço de morte e morte de cruz. E isso significa que Ele tem um amor infinito pelas nossas vidas. E não é pelo sentimento que está no nosso coração, não é pela amargura, não é pela uma tristeza, não é pelo peso,
né, que a pessoa começa a carregar, que Deus vai nos deixar, que Deus, né, vai te abandonar, porque Ele não abandona ninguém. O ser humano é que começa a andar com seus próprios pensamentos, em sua própria direção. Então, se você é uma pessoa que espera em Deus, não se frustre com as atitudes dos homens da terra, porque o homem, ele é enganoso, as pessoas erram, nós erramos. Muitas das vezes a gente vai se decepcionar com as pessoas vão se decepcionar com a gente. Muitas das vezes a gente vai esperar algo de alguém e esse algo não vai ser, né, retribuído. E isso pode causar algo que vai ficar no nosso coração, vai começar a martelar, né? E aí, né, você começa a alimentar e aquelas raizinhas que eu estava falando começam a crescer. Isso não é bom, não é saudável, e nós precisamos começar a tirar tudo isso, se nós queremos viver dentro do sobrenatural de Deus, dentro das maravilhas de Deus. Não se afaste da graça do Pai. Ele o ama, mesmo que você esteja em um momento de pouca fé. Sabe aqueles momentos que as pessoas começam, mas eu não estou vendo mais sentido para a vida, eu não estou vendo mais resultado naquilo que eu estou fazendo. Mesmo nesses momentos, Deus nos ama. Mesmo nesse momento, o amor de Deus, ele não é menos, ele não é minúsculo, ele continua sendo o mesmo nas nossas vidas. E é muito importante a gente saber disso. É muito importante a gente ter esse conhecimento. E isso só vem com conhecimento da palavra. Isso só vem quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Então, aí é que está a importância do buscar o aprendizado nas Escrituras Sagradas. Participar do aulão, participar dos estudos do Caleb, buscar o conhecimento para que na hora que chegue os momentos difíceis, né, aquele momento de tribulação, aquele momento que você está cansado porque a batalha é grande, a peleja é grande, né, a guerra, né, está longe de ser vencida, né, e você está cansado, mas o conhecimento da palavra de Deus, o alicerce que você trabalhou, o fundamento que você construiu, te dá, né, força para vencer as tempestades. O vento vem, né, a luta vem, mas você está firme, porque você tem um fundamento sólido, um fundamento firme que você construiu, né, dentro da palavra de Deus. Então, a palavra tem a intenção de agir no coração dos necessitados, com a mesma intensidade que age no coração dos vigorosos. Ou seja, aquele que está necessitado, ou aquele que está forte, aquele que está em pleno vigor na presença de Deus, a palavra ela vai ter a mesma ação, ela vai agir, né, de uma forma plena no nosso coração. E isso nos dá força cada dia mais para ajudar aqueles que estão necessitados. E isso é muito importante da gente entender, porque uma hora você pode estar levando uma pessoa, você pode estar carregando um soldado ferido, e em outro momento, uma pessoa, um irmão pode estar te carregando. E esse é o sentido da comunhão, né, de estarmos juntos, de estar, né, congregando, né, de estar, né, na igreja, na casa do Senhor, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos também de dificuldade. Você ter aquela liberdade de falar assim, irmão, ora por mim, porque, né, eu estou passando por uma luta, eu estou passando, né, por uma dificuldade. Isso não é vergonha. Isso não é para você ficar receioso, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para pelejar, para batalhar um pelo outro, né, e caminhar, né, em busca da nossa vitória.
você deve esperar apenas em Deus. Não espere em homens, não espere, né, na sua força, não espere na sua sabedoria. Não espere, espere em Deus. E assim, como diz a palavra que eu gosto muito, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é maravilhoso. Que a partir da hora que nós nos entregamos para Deus, as outras coisas são acrescentadas. Mas o fundamento de tudo isso é o nosso coração está primeiro em Deus. Está primeiro edificado na palavra do Senhor, sabendo que todas as coisas são passageiras, mas a nossa eternidade é para sempre. E quando nós cremos nisso, todas as demais coisas são acrescentadas. Se nós queremos buscar qualquer uma dessas outras coisas que não seja a Deus, nós não conseguimos nada, porque Deus não está na frente. E quando Deus não está na frente, né, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E aqueles que dão essa brecha, ele vai, né, conseguir alcançar o seu coração. E conseguindo alcançar o coração daqueles que dão vazão, a destruição é quase certa. Uma fraqueza ocasional. Os cuidados com o coração devem ser contínuos, pois ele pode enfraquecer, afetando todos os outros órgãos. É aquela velha história que uma laranja podre, né, estraga toda a caixa de laranja. Então, para que isso não aconteça, é necessário que a gente comece a tratar, no momento que essa raiz queira crescer, a gente já entenda o perigo que está rodando, dando a volta no nosso coração, e aí a gente já puxar e arrancar, né, essa pequena raiz que tenta já afetar o nosso coração. Por isso é necessário que a gente esteja vigilante, né, a todo momento, como atalaia de Deus, que está, né, na posição, observando a chegada do inimigo. E esse inimigo ele pode vir de todos os lados, 360 graus ao nosso derredor. Por isso, a todo momento, nós temos que estar vigilantes, porque o que nós temos é sagrado. O que nós temos, essa comunhão com Deus, ela não pode ser afetada. Pelo contrário, nós temos que, a cada dia mais, edificar, né, essa comunhão, né, essa aproximação que nós temos com Deus. Então, até os mais fortes podem se machucar e desenvolver fraqueza. Então não existe aquele que está livre das provações, está isento das perseguições, não existe. O que faz a diferença é quando nós nos revestimos de Efésios 6 e nos revestimos com as armaduras celestiais. Isso faz toda a diferença. Agora, todos nós somos humanos, temos as mesmas paixões, temos os mesmos sentimentos, não tem super-homem, super-mulher, né? Então, o que faz a diferença é a gente se revestir com todas as armaduras celestiais. Aí sim, nenhuma seta inflamada vai atingir a sua vida. Nenhuma seta inflamada vai atingir a sua casa, né? O seu ministério, né? O seu trabalho, os seus sentimentos, o seu coração, a sua mente, nada disso vai te atingir. Por quê? Porque a todo momento você está com as armaduras celestiais. E eu decreto isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não deixe as dificuldades da vida enfraquecer o seu coração. Todas as lutas, todas as provas, todas as dificuldades, como eu acabei de dizer, estão, né, ao nosso derredor, nós estamos sujeitos. Mas o que importa é blindar o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. As fraquezas se agravam em tempos de tentação.
Essa tentação, ela vai ter força quando você vai abrindo as brechas. Cada vez que você dá, né, vazão para ela, elas vão, né, dominando territórios, né, elas vão conquistando espaço. Por isso que é importante a gente estar atento para que isso não venha a nos atingir. Olhe para dentro e foque em Deus. As fraquezas aumentam quando desviamos o nosso olhar do Senhor. A todo momento nós temos que estar com esse olhar espiritual focado em Deus. Então, você é fortalecido para ter coragem, então caminhe. Deus te fortalece, então caminhe, né? Levante a cabeça, comece a olhar para frente, dê o primeiro passo, acredite em você, faça a sua parte, que Ele agirá, né, no que falta. Faça a sua parte, que Deus ele vai entrar em ação. Não duvide de Deus quando Ele lhe pedir coragem. Se Deus está falando, cumpra, né? Se você sabe que é Deus que está no controle, então levante a cabeça, caminhe, que Ele vai fazer o sobrenatural. É só assim que nós vamos ver o agir de Deus. Em toda a palavra, em toda a Bíblia Sagrada, a gente vê, né, Deus falando, Deus orientando o homem, mas o homem caminhando. E é só assim que a gente vê grandes feitos. Assim como Davi, né, que foi ungido para ser um grande rei, mas passou por muitas dificuldades, mas conquistou, né, mas viu, né, as promessas de Deus agindo na vida dele. Então essa promessa, somente Deus pode fortalecer o coração fraco. Né? Não busque no homem, não busque nas coisas materiais, não busque nos prazeres, porque o seu coração só vai ser preenchido em Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que sara o nosso coração e nos faz caminhar, né, como vencedores. A felicidade e a bênção chega quando você começa a confiar plenamente nele, em Deus. Então, plenamente é de uma forma completa, né? Não é metade, não é 30%, não é 60%, é plenamente. Se entregue, né? Faça como Davi, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor age de maneiras que não conseguimos entender, apenas sentir. E a gente sente e a gente vê, né, o que Deus faz e a gente fica maravilhado. Mas entender a gente não consegue. Explicar até a gente pode tentar, mas conseguir é meio difícil. Mas o agir de Deus a gente sente e a gente vê que Deus é sobrenatural e Deus pode todas as coisas. Uma oração em meio ao caos é capaz de revigorar e dar força. Na hora da tentação, na hora da dificuldade, quando você não souber o que fazer, como agir, qual a direção que deve ser seguida, qual a atitude que deve ser tomada, ore a Deus. E quando eu falo de oração, é uma oração simples. Converse com Ele, Ele não é seu amigo? Você não é próximo dEle? Então converse com Ele, fale com Ele, entrega nas mãos dEle, que Ele vai te dar sabedoria, discernimento para você, né, passar por qualquer luta, por qualquer tribulação, por qualquer dificuldade, né, que você esteja passando. Eu não sei, mas Deus sabe e pode todas as coisas. Amém? Confie, não desista. Deus nunca falha com as suas promessas. Analise a palavra de Deus e veja se tem alguma promessa que Deus não cumpriu. E muitas das vezes a gente fala, Deus não fala comigo. A palavra está a todo momento ao seu lado. Só abrir a palavra de Deus que você vai ver que Ele vai falar contigo e muito. Amém? E as promessas dele não falham. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, concluindo, não deixe o medo ou a insegurança lhe impedir de realizar as obras que o Senhor lhe prometeu. Não deixe que a insegurança faça isso. A insegurança,
ela vem quando nós não temos certeza daquilo que nós vamos fazer. E repetindo mais uma vez, quando nós buscamos na palavra, essa insegurança, ela vai embora. Porque aí nós temos a convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Confie em Deus e Ele fortalecerá o seu coração, dará coragem para enfrentar todos os desafios e medo. Então essa confiança de se jogar, de ter a certeza que Deus vai nos acolher, isso lança fora todo medo, lança fora toda a insegurança. E isso, ela vem com essa segurança, ela vem com praticar. Nós vamos confiando em Deus, nós vamos entendendo as suas promessas, nós vamos sabendo, nós vamos entendendo o que Deus pode fazer pelas nossas vidas. E nós vamos se jogando, nós vamos mergulhando no sobrenatural de Deus. Mesmo que você esteja desanimado ou em um momento de mornidão, Ele está ao seu lado e fará tudo por você. E quando nós falamos tudo, é a mesma ideia de pleno, total. Deus não vai medir esforço, porque você deu o primeiro passo, falou assim: Senhor, eu estou aqui, eu estou na posição que o Senhor quer, agora me usa da maneira que tu queres. E Deus entra em ação e não mede esforços para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos direcionar, porque nós demos o primeiro passo e assim Deus vai na nossa frente. Basta abrir o seu coração e pedir ao Pai. O grande problema de hoje é porque as pessoas não abrem o coração, não têm essa confiança, não têm essa certeza, porque não buscam entendimento na palavra, então não confiam em Deus. Para a gente encerrar, eu quero deixar aqui, iniciei com um salmo e vou encerrar com um salmo também, que diz da seguinte forma: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos a mendigarem o pão. Isso é tremendo. Isso é sobrenatural, porque ele está falando que, olha, eu tenho experiência de vida. Eu não sou uma criança, eu não sou apenas um jovem. Eu já passei por tudo isso. E em todos os momentos da minha vida, eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência, em outras traduções fala, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É o que quando a gente cura o nosso coração, Deus está conosco. Deus não nos deixa desamparado. Deus, Ele vai nos fazer caminhar. E toda a provisão que nós precisarmos, o Senhor vai nos prover. Não estou falando aqui de riqueza, não estou falando aqui de nada semelhante a isso. Estou falando de provisão. Tudo aquilo que nós precisarmos, o Senhor vai prover na nossa vida. O Senhor vai sarar o nosso coração, o Senhor vai sarar a nossa mente, de forma que nós não venha a mendigar nada. Porque Deus está no nosso coração, Deus está na nossa mente, e com isso, o resto é vitória, o resto é bênção. Amém? Eu encerro com essas palavras e quero orar. Eu já passei aqui 4 minutinhos, mas vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Te convido a você fechar os seus olhos. Senhor, eu te louvo, Pai, pela vida de cada um, Senhor. Por cada um que esteve nessa plataforma, tiraram esse horário para ouvir da Tua palavra. Que o Senhor possa visitar o coração de cada um, a mente de cada um. Tira tudo aquilo, Senhor Deus, que não é de Teu agrado, tudo aquilo, ó Pai, que está entristecendo o Teu coração, Senhor. Tira toda a raiz de amargura, todo pensamento contrário, toda tristeza, Senhor. E que esse povo venha caminhar, ó Deus, na alegria da Tua palavra, na alegria de Te servir, em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, de uma forma sobrenatural
o lar de cada um, a família, o trabalho e tudo aquilo, Senhor, que eles estejam colocando na tua presença neste momento. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo nesta noite. Te dou graças. Amém. E graças a Deus. Fique com Deus. Uma boa noite para vocês. Espero todos aqui no domingo para a gente estar louvando e engrandecendo o Senhor juntos. Amém? Fique com Deus.